Então, começando a gravação na aula de hoje, a gente vai falar sobre o paralelo do processo histórico e a entrada da reforma psiquiátrica, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje, como que funciona a reforma psiquiátrica e como ela foi estabelecida no Brasil, como que ela foi se mudando, se modificando no mundo todo, tá bom? Então, eu vou abrir aqui um compartilhamento com vocês, uma tela em branco. Me dá um salve aí e fala se todo mundo tá vendo minha tela, para eu ter certeza. Todo mundo visualizando a tela do meu computador? Sim ou não, gente? Pode responder pelo chat. Ou pela voz também. Acho que sim, né? Vocês estão vendo. Sim, Rafael. Ok, então vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Dentro do nosso paralelo histórico, tá? O que que acontece? Primeira coisa que acontece, nós temos lá os grandes manicômios que foram falados aí. Quando se fala de Brasil, faz Barbacena, tá? Juqueri, que é em CSP Franco da Rocha, certo? Barbacena é em MG, tá? Em Minas Gerais. Juqueri Franco da Rocha. Nós temos o Instituto Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Mais tarde, o Instituto Pinel, no Rio de Janeiro também, tá? Enfim, grandes instituições manicomiais. Aqui em Campinas, Cândido Ferreira, tem também o Tibiriçá, tá? São grandes instituições manicomiais que existiam no Brasil. E todas elas com a mesma característica: aglomeravam pessoas, tiravam a doença mental da sociedade, visando aquelas linhas mais higienistas, higienizar as pessoas, tirar do meio social, internar, remover, tá? Então, essas eram as características. Isso era uma tendência a nível de mundo. Na Europa, principalmente na Itália, pós Segunda Guerra, pós Segunda Guerra, começam as ideias de humanização. Os tratamentos de doença mental. Lembrando que a Itália passou pelo fascismo, que foi um tipo ditatorial na Segunda Guerra Mundial, e ficou aliado com o nazismo. Então, a Itália ela sofreu na mão de uma ditadura muito forte com Benito Mussolini, que prendia pessoas que tinham diferenças. Por exemplo, qualquer pessoa que não seguisse uma determinada norma no fascismo, e o fascismo é uma ditadura política baseada no nacionalismo, né, onde você tem uma nação forte e ninguém pode descumprir o que a nação prega. Qualquer pessoa que se comportasse de forma diferente era preso ou morto, tá? Então a Itália sofreu muito com isso e não queria que esse tipo de comportamento normativo e tratamentos médicos baseados em normas e testes fossem feitos e fossem implantados dessa forma rígida e autoritária. Então, quando passa a Segunda Guerra, lá na década de 60, então vamos colocar aqui para datar, 1960, um médico psiquiatra chamado Franco Basaglia
psiquiatra italiano, inicia as ideias de reforma psiquiátrica. Qual era a ideia reformista italiana? Liberar os indivíduos que estavam institucionalizados, ou seja, internados em manicômios durante longa permanência, e criar serviços substitutivos. Então, a proposta era proposta de criação de serviços substitutivos para atender a demanda de saúde mental. Já começam a trabalhar com esse nome aqui, ó, saúde mental, não só psiquiatria, tá? E começa a ser entendida a doença mental de uma forma diferente, com as ideias de que as pessoas tinham, às vezes, sofrimentos psíquicos das quais não tinha necessidade de ficar internados ali até o fim das suas vidas, que poderiam se reinserir no contexto social para poder levar vidas o mais, vamos dizer assim, equilibradas possíveis, tá? Desde que isso a longo prazo fosse instituído como cultura também para a população. As pessoas precisavam, em torno, entender e aceitar que a doença mental não era algo transmissível e era algo da qual todo ser humano estaria passível a ter, e que também todo ser humano deveria ter a oportunidade de se recuperar e se recolocar na sociedade de alguma forma. Então, baseado nessa ideia, começa aí a proposta de criar serviços substitutivos que não isolassem mais o doente mental, mas que colocassem ele para ser atendido no meio social, tá? Então, esse serviço começa a se espalhar pela Itália na década de 60. E as ideias jurídicas em torno do que seria entendido doença mental também se modificam. É separado uma categoria do que seria o indivíduo criminoso consciente, do indivíduo que não teria ali uma consciência de fato e cometia crimes. E quando eu digo crimes, eu não estou falando só de crime hediondo e nem só de roubo. Eu estou falando também de crimes ali menores, como, por exemplo, distúrbio à paz pública, por exemplo, atentado ao pudor, tá? Atentado ao pudor mínimo ali, não um atentado violento. O indivíduo tirar as roupas, por exemplo, no meio da rua, coisa desse tipo. Então, quando você amplia o entendimento sobre o que era visto como crime em relação ao que é doença mental e o que não é, isso também modifica as ideias de como que você vai lidar com um indivíduo que tem uma doença mental e está na sociedade. Se você não tem essa diferenciação, qualquer indivíduo que tem um desequilíbrio mental, que comete algo que chega perto de ser um crime, e isso é criminalizado, esse indivíduo vai preso e vai ficar isolado também por um bom tempo. Agora, quando é entendido que nem todo mundo comete crimes, tá? Porque está consciente disso e porque é culpado ali, e porque ele é imputado culpa, você começa a pensar de uma outra forma. Você começa a ver que tem pessoas que são inimputáveis, tá? Por exemplo, vamos pegar um indivíduo que teria aqui síndrome de Down, tá? Síndrome de Down, todo mundo sabe o que é, não sabe? Indivíduo que tem alterações no cromossomo 23, então ele tem aquelas características, tá, peculiares ali que eles são dadas geneticamente. O olhinho mais puxadinho, o cabelo mais lisinho, né, a língua arredondada, ele não tem tônus muscular, tem todas essas características físicas e também características de déficit intelectual. Vamos supor que esse indivíduo é conduzido a, sei lá, empurrar alguém, derruba alguém, machuca alguém. É imputado crime para esse indivíduo? Ele responde? Não, ele é inimputável, tá? Então, quando não se pode imputar crime em alguém, entende-se que a doença do indivíduo que ele carrega, a síndrome ou o desequilíbrio que ele leva, é que foi ali o responsável causador pelo que ele realizou, pelo que ele praticou como crime, tá? Então, isso também no direito já dá diferenciação de quem ficaria preso e de quem não ficaria. Ao bandido criminoso, esse sim deve cumprir uma pena. Ao indivíduo que tem um desequilíbrio mental e tem aí um problema de base, esse indivíduo não. A reforma psiquiátrica também discutia isso.
Porque antes todo mundo ia criminalizado e preso no mesmo rumo, né? E às vezes o indivíduo nem tinha cometido crime nenhum, ele só se comportava de uma maneira diferente na sociedade. Só tinha desequilíbrios. E aí ele era criminalizado, tá? Ah, enfim, eu acho que alguém deve ter assistido, por exemplo, o filme O Milagre na Cela 7, tá? Que tá na Netflix rolando, alguém viu aí? Eu assisti, professor. Ok. E esse filme ele mostra um indivíduo que tem uma mentalidade de 7 anos de idade, né? Ele é um indivíduo adulto, tem uma filha e tem uma mentalidade de 7 anos de idade. E ele tem uma hora no filme que ele vai tomar a mochila de uma menina porque ele queria comprar essa mochila para a filha dele e a menina compra a mochila na frente. Ali ele apanha, né? Leva um tapa na cara do pai da menina. Se não houvessem leis que protegessem o indivíduo que tem doença mental hoje, indivíduos assim, com esse tipo de comportamento e tal, por cometerem qualquer ato desse tipo mais desequilibrado, seriam presos. No filme, inclusive, acontece uma fatalidade, é imputado para ele ali o crime, mas ele claramente tem doença mental. Mesmo que tivesse sido ele, olha eu dando spoiler pra caramba no filme, mas mesmo que tivesse sido ele que tivesse cometido o crime, não deveria ser imputado o crime a ele, porque ele tem doença mental, uma doença mental severa, inclusive. E no filme ele é responsabilizado por um crime, tá? Aqui no Brasil, hoje, atualmente, não se cabe responsabilizar alguém que tem uma doença mental de base a crimes. Por quê? Porque o indivíduo está no momento de distúrbio ou a própria doença né, ou conduz ao ato criminoso. Então, isso foi muito discutido também para haver reforma psiquiátrica. Não só a questão dos maus tratos que eram passados, do aglomerado de gente. Tudo isso foi discutido. Você tem que ter uma base jurídica bem forte para criar direitos para os indivíduos que são portadores de doença mental, para justificar a não manutenção de mantê-los presos. Tá? Ficou clara a análise? Então, na Europa, isso em 1960, no pós-Segunda Guerra, começa a tomar uma força tão grande que lá eles realizam a reforma psiquiátrica mais cedo. 1972, a reforma psiquiátrica acontece na Itália, ali na Europa, ali iniciando pela Itália e se abrangendo ali pela França e por outros países adjacentes, tá bom? As tendências psiquiátrica na Itália, na Europa. Beleza? Então, essa é a base. Aí, esse indivíduo aqui, o Franco Basaglia, é convidado a vir no Brasil. No final da década de 60, após denúncias aí de familiares, profissionais da saúde, tá? E jornais brasileiros, as ideias de reforma que estavam acontecendo na Europa começam a ser trazidas para cá. E o Franco Basaglia vem fazer uma visita aqui, 1968 aqui. E ele compara o que ele vê em Barbacena a um holocausto. Ele diz, parece um campo de concentração. Isso que ele fala a respeito de Barbacena. E aí ele diz essa frase, né? Lembra o holocausto. O que foi o holocausto? O holocausto nazista, durante a Segunda Guerra, teve seu ápice em 1945. O nazismo pegava os judeus, né? Eles queriam formar uma raça ariana pura e conquistar territórios e ampliar
essa ideia de raça pura, e eles combatiam os judeus que se espalhavam pela Europa. Os judeus nunca tiveram uma nação antes do pós-Segunda Guerra. Eles se espalhavam pela Europa. Então, o nazismo pegava os judeus ali, concentrava eles e os matava em câmaras de gás e de outras formas para também tomar as terras que eles tinham e tomar ali os seus bens. Tá? Bem complicado esse período. Foi conhecido, então, na história como o Holocausto. Tá bom? E quando o Franco Basaglia veio para cá e viu os manicômios brasileiros, como que eles eram, ele comparou esse triste período histórico com o que acontecia aqui no Brasil na saúde mental. Tá? Foi uma vergonha internacional para o Brasil. Estávamos entrando num governo militar também, em 1964. O regime militar ficou estendido até 1985. E até então não se tinha reforma psiquiátrica no Brasil. Tá? Não se tinha reforma psiquiátrica no Brasil. E, vale a pena dizer, o Brasil não possuía um sistema, não tinha, tá? Não tinha um sistema nacional de saúde pública. Certo? Então tinha esse problema ainda. Tá? Aí o que muda a nossa situação? Além das denúncias, de tudo que os familiares reivindicavam, da participação de movimentos sociais, movimentos políticos em prol da reforma psiquiátrica, o que começa a sofrer mudança são as tendências para a formação do Sistema Nacional de Saúde. Então, nós tínhamos as Conferências Nacionais de Saúde. A primeira Conferência Nacional de Saúde aconteceu na década de 40. Quando a gente entra em 1986, tá? Isso aqui é muito importante, essa data, nós temos aqui a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que decidiria como ia ser o Sistema Único de Saúde, que até então a gente não tinha um Sistema Nacional de Saúde pública bem definido. Nosso Sistema Nacional de Saúde ele não tinha uma definição de saúde gratuita, saúde universal, ele não tinha uma definição certa. Na verdade, quem tinha emprego, quem tinha carteira assinada, direitos trabalhistas e tal, tinha saúde. Quem não tinha, não tinha acesso. E os manicômios eram de parcerias filantrópicas ou público-privadas. Tá? A saúde mental no Brasil era totalmente isolada e desconexa de sistema público. Era uma coisa assim absurda. Os donos ou sócios de clínicas grandes psiquiátricas ou manicômios, eles faturavam muito dinheiro. E isso foi visto no Bicho de Sete Cabeças. Quem assistiu e notou isso? O que vocês têm a dizer? Quando o psiquiatra chega lá tá atendendo uma ligação e fala: ah, não tem problema, você quer que interne 400, a gente vai debaixo de qualquer ponte aí e coloca mais aqui. Por quê? Porque eles faturavam por cabeça. Tá? Eles não estavam nem preocupados com a saúde da pessoa, né? Eles estavam preocupados a ter o dinheiro do governo, né? Foi o que o médico falou na ligação. Sim. Eles queriam até 500 pessoas. Exato. Eles queriam manter esse sistema para continuar lucrando. E a reforma psiquiátrica, para esse tipo de empresário, vamos dizer assim, ou para esse tipo de profissional de saúde, não interessava. Tá? Então, eles eram conservadores em relação à manutenção desse tipo de prática, porque eles faturavam muito alto. Doença mental sempre vai estar incidida na sociedade. Né? Então, eles acabavam faturando muito com isso. Lá em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde passa a decidir, então, quais seriam os rumos da saúde pública no Brasil. Tá? Então, o que foi decidido? Que nós queríamos uma saúde universal, tá? Uma saúde equitativa, uma saúde com financiamento descentralizado,
Uma saúde que teria participação popular. Tudo isso em 1986 com a oitava Conferência Nacional de Saúde. Em 1987, teve a primeira, tá? Primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Por quê? Porque já tinha essas ideias aqui em tendência sendo discutidas, e o pessoal que era interessado ali numa psiquiatria aberta organizou essa Conferência Nacional de Saúde Mental indo nessa tendência. A Constituição ia mudar. Os militares tinham saído do poder em 85. O Congresso ia chamar uma nova Constituinte. Estava previsto para isso acontecer em 1988. Então precisava se tomar decisões ali jurídicas, tá? E formação de projetos para que a saúde mudasse junto com a Constituição. Por isso, em 1986, teve essa grande decisão. Por isso, em 87, teve a tendência a falar melhor sobre reforma psiquiátrica. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, que eu deixei separado. Então, tem esse PDF para quem quiser ler sobre a primeira conferência. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colar o link lá no Teams de vocês. Beleza? Primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, tem o relatório final dela aqui. Para quem quiser ler. Certo? Então, deixa eu colar aí no chat de vocês isso aqui. Deixei ali no chat. Beleza? Quem quiser copiar, jogar lá no WhatsApp, manda ver, faz esse favorzão. Tá? Vocês têm esse material para fazer leitura. Olha que beleza. Muito bem. Indo nessa tendência, voltando ao PowerPoint que eu estou escrevendo, aí a gente tem 1988, Constituição Federal, certo? Do artigo 196 ao 200, você tem todo o apoio jurídico que a saúde pública precisa para existir, tá? Inclusive para existir SUS. Não menciona lá de forma específica saúde mental, tá? Mas menciona a saúde como um todo. Inclusive no 196 diz que saúde é dever do Estado e direito de todos, tá bom? Então, vale muito a pena você conferir isso aqui também na Constituição Federal de 1988. Como todo mundo sabe, eu não vou entrar nisso, em 1990 vem o SUS. Com a Lei 8080/90. Essas leis você tem que tatuar na testa, você tem que saber isso aí se você quiser passar depois num concurso público ou num processo seletivo, tá, galera? Isso aí é fundamental para o seu aprendizado. A Lei 8.142/90, ela coloca que todo cidadão tem direito de participar da gestão do SUS. Certo? 1991, você tem a formação dos agentes comunitários de saúde. Depois, em 94, você tem o Programa de Saúde da Família sendo formado. Discutia-se saúde mental com seriedade? Ainda não. Ainda estava num ramo ali político e empresarial. E as famílias dos indivíduos que estavam internados há muito tempo, que aqueles que se importavam, estavam em lutas ali, fazendo movimentos sociais, tentando ali conseguir força política para entrar com as ideias de reforma e construção de serviços substitutivos que visassem a reinserção social. Mas, por enquanto, os manicômios ainda existiam no Brasil. Então, você vai entrando na década de 90, a Europa toda já tinha sido reformada praticamente no que tange saúde mental. Eles já trabalhavam com serviço de reinserção social e o Brasilzão aqui ainda não. Os Estados Unidos, a América do Norte, eles têm uma tendência a colocar um indivíduo isolado, mas eles também recuperam o indivíduo e colocam de volta na sociedade quando está recuperado. Aqui no Brasil mantinha aquele isolamento ad eterno. Se bobeasse, tinha gente lá que nunca ia sair, ou quando saía infelizmente morto. Como vocês viram aí nos documentários que eu passei para vocês assistirem. Então, essa é a triste realidade. O Brasil foi cada vez mais se atrasando para fazer suas reformas psiquiátricas aqui no território nacional. Tá bom?
Em 1995 foi feita uma tentativa, tá? Lembrando, o governo social-democrata, ele tem essas visões de atendimentos de saúde aberto, ele tem essas visões democráticas de dar entrada para o povo tomar decisões e participar da gestão, tá? Então, nessa época, tinha um governo social-democrata no Brasil. E você teve todo vamos dizer assim, esse apoio de tentativa, mas você tinha o lado empresarial que ainda lucrava muito. Então, você tinha essa briga, esse choque, tá? O pessoal falava, pô, mas já tem um sistema público de saúde, né? As cooperativas médicas agora vão deixar de lucrar com a psiquiatria? Era uma questão, inclusive, de algumas linhas de profissionais. Então, um embate feio na época. Aí, com o tempo, isso foi, né, tomando um molde e foi possível. Mas olha só, por exemplo, em 1997, quando fizeram uma abertura de portas de manicômio e falaram, ó, quem puder liberar, vocês liberam. Meio que o pessoal sabia que não seria possível fazer uma liberação porque não tinha serviço para substituir. O que que aconteceu? Tiveram que fazer um chamado de volta, porque a população de rua teve um aumento. Isso em 1997. Foi feito no governo Fernando Henrique, na primeira gestão, uma tentativa de abertura de internações manicomiais. Mas como não tinha como inserir o indivíduo, não tinha nada pensado de forma estruturada, aconteceu um problema. Aí você tem bem estruturado e, por fim, no Brasil, depois de muitas lutas sociais, aí, muita participação da população nessa tendência, denúncias de maus tratos, denúncias de aumento populacional nos hospitais psiquiátricos e naqueles lugares que eu falei para vocês de internações de isolamento, como, por exemplo, locais de internação de quem tinha tuberculose, sífilis, de quem tinha hanseníase, tá? Você tem essas denúncias, apareciam nos jornais na década de 90. E quando começa a surgir aquelas denúncias bem mostrando como que era o dia a dia dos hospitais psiquiátricos, aí o governo começa a ceder ali espaço para que houvesse um planejamento sério em torno da reforma psiquiátrica, tá? Então, em 2001, tá aí outra lei que você precisa dar uma tatuada ali, tá? Porque sempre que você olhar no espelho, você vai lembrar, tem essa lei aqui. Saiu a Lei 10.216, e ela trouxe os direitos, tá, dos portadores de doença mental. Então, essa lei é reconhecida como a lei da reforma psiquiátrica, regulamentando a reforma psiquiátrica no Brasil. Por que essa lei regulamenta a reforma psiquiátrica? Porque ela é uma lei que vai trazer programas importantes, tá? Ela é uma lei que trouxe os programas De Volta para Casa. Ela trouxe programas. Vamos colocar aqui, os seus programas. De Volta para Casa. O que é esse programa? Vocês pensam que foi o Gugu e o Celso Portiolli que inventou esse programa aí, o De Volta para Casa? Né? Eles têm o De Volta para Minha Terra. O De Volta para Casa era assim, ó. Vai fechar o manicômio, certo? Quem tem família, tá? Quem tem família vai receber uma bolsa de auxílio para receber aquele indivíduo que tem a doença mental na casa dele. Deu para entender? E enviando esse indivíduo de volta para sua casa. Mas esse indivíduo tinha paradeiro, tinha família, sabia-se quem era essas pessoas, sabia-se o nome, a procedência do indivíduo. Então, para esses casos, era fornecido uma bolsa de auxílio, na época de um salário mínimo, para manter esse indivíduo em casa, tá? Então, por isso foi chamado esse programa de Volta para Casa. Depois vem o segundo programa. E quem não tinha casa, faz o quê? Tinha gente que não tinha nem nome, pra vocês terem uma ideia. Não tinha nome, sobrenome, não tinha documentação. E estava lá institucionalizado há anos. Ou seja, estava preso nos manicômios há anos, sem nome. Desde que era adolescente, garoto, cresceu lá.
praticamente, até a vida adulta. Não se sabe quem era a família. Aí criaram o quê? Criaram as residências terapêuticas. O que são as residências terapêuticas? Os indivíduos que não têm casa, que não têm família, serão enviados às residências terapêuticas conforme a sua organização, seu nível de organização, para viver com outros indivíduos que têm patologias parecidas com os deles, para que eles possam ter ali um tempo de organização e inserção social. Como possível for, tá? Fala. Uma pergunta. Nesse caso aí, até hoje é assim, né, no caso. Sim. E eles não... É independente do grau da doença da pessoa? Independente da pessoa para casa? Na reforma da... Entendeu? Qual a pergunta? A pergunta é, quando fez a reforma e as pessoas com doença mental voltaram para casa, e aqueles que não tinham ninguém, foi lá para esse trem que você falou aí, foi para essa casa. E os residência terapêutica. Uhum. Independente do grau da doença que a pessoa tem, se a pessoa era agressiva ou não, a pessoa era muito doente, agressiva, podia até cometer algum delito mais grave, ela voltava para casa? Aí é que tá, vamos lá. Quando o indivíduo ele tenha o tratamento medicamentoso adequado e ele vai receber um auxílio para voltar, a família aceitava ele mediante o auxílio. Quando ele não tinha família e nem paradeiro, ele ia para a residência terapêutica conforme o grau da doença dele. Então você tem residências terapêuticas com maior nível de vulnerabilidade e dependência, que são aqueles indivíduos que têm uma doença psiquiátrica até mais agressiva. Esse tipo de casa de residência terapêutica tem profissionais de saúde ali, vivendo ali junto com os indivíduos praticamente 24 horas por dia. Aí me perguntam assim, mas você então praticamente transferiu o manicômio, você tirou o manicômio lá o indivíduo que morava no manicômio para morar dentro de outro mini manicômio. Não, a ideia não é essa, porque primeiro, uma residência terapêutica tem que estar localizada num bairro da cidade. Então tem essas especificações. Tem que ter uma característica de lar e tentar progressivamente ir colocando essa pessoa na sociedade conforme é possível, tá? Uma outra coisa, vale a pena dizer, eu vou deixar aqui em paralelo, tá? Isso não está exatamente no programa da reforma psiquiátrica, mas isso está na parte jurídica, tá? Uma outra coisa são manicômios judiciais, também chamados de asilos ou prisões, tá? Manicomiais. Beleza? E esse aqui é para pessoas que cometem crimes. Tá? É aquele negócio, mesmo o indivíduo sendo inimputável, se ele tem uma tendência de personalidade criminosa, ele tem traços criminosos de personalidade, não tem como ele conviver em sociedade em si. Mas esses são mais raros. Muito mais raros. E claro, as penas deles são revistas constantemente. Você tem todo ali um arcabouço. Quando a gente for falar de patologia mental, a gente vai falar muito sobre isso. Bastante, inclusive. Tá? Porque uma coisa é um indivíduo que tem uma doença mental e matou alguém, ou agrediu alguém, e trouxe prejuízos e danos. Outra coisa é um indivíduo que tem uma doença mental, nunca agrediu ninguém, embora tenha ali suas dificuldades de lidar com ele, ele é reativo. Ele não é uma pessoa que é ativa ali numa prática agressiva, ele só é reativo, tá? Então são diferenças. Agora, quando se fala de residência terapêutica, as próprias residências terapêuticas têm graus diferentes. Você tem residências terapêuticas que têm um nível de dependência maior dos profissionais de saúde e outras que têm um nível menor de dependência dos profissionais de saúde e elas são mais organizadas ali entre eles mesmos. Tá bom? Respondi a pergunta? Gradativamente ele vai se integrando na sociedade, tá?
Alguns são impossíveis, a gente sabe disso. Mas se você tem um aglomerado ali de, sei lá, dentro de uma residência terapêutica de 15 pessoas morando, geralmente são casas grandes, tá? De 4 quartos e tal. Tem 15 pessoas residindo nesses lugares, geralmente você tem aí uns 2 ou 3 ali que são muito desorganizados demais, não é a maioria, tá bom? E o que que fecha com tudo isso e substitui tudo isso? Onde eles vão se tratar? Porque por enquanto eu estou dizendo aqui, ó, eles foram para casa e esse aqui foi para a residência terapêutica. Onde é que se dá o tratamento? Aí vem no terceiro âmbito, que é os centros de atenção psicossociais, tá? Chamados de CAP. Então a Lei 10.216 de 2001 trouxe isso. Esse planejamento faria os serviços substitutivos, tá? Além disso, ainda tinha na rede os centros de convivência, chamados hoje de SECOS, tá? Que é onde os indivíduos podem ir para ter momentos de lazer e tudo mais, tá bom? E eles fazem parte integral ao tratamento adjunto com o CAPS. Aqui esses pacientes eles passam momentos de lazer, terapia ocupacional, saúde integrativa, tá? Assistência social. Então, tem esses espaços hoje em dia formatados aí. Opa. Tá? Tudo isso começa a surgir lá em 2001. Mas, repito, em relação ao mundo, foi um serviço tardio, um serviço que teve aí um progresso muito lento. Beleza? Mas acabou acontecendo. Então, notem como que foi a transição. Você teve um período manicomial onde existia um interesse financeiro na manutenção por parte de uma categoria médica de manter esses lugares aí vivos, os manicômios psiquiátricos, porque havia um lucro absurdo, e você tinha uns movimentos que iam contra e queriam trazer a reforma psiquiátrica, até porque isso era algo mal visto também pelo mundo todo. Não se tinha mais instituições de longa permanência em nenhum lugar do mundo desenvolvido, tá? Só o Brasilzão que estava sustentando aí esses lugares aí e lucrando muito com isso pelos interesses empresariais aí de algumas categorias. Ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas, dúvidas? Ok. Muito bem. Aí vem, cabe dizer o quê? Cabe você entender agora que tipos de profissionais trabalham no CAPS, tá? Então, essa é uma parte importante. Então, vamos abrir aqui. A gente vai falar de atenção multiprofissional. Vê se está todo mundo visualizando aí. Dá uma olhada se está aparecendo o que eu coloquei na tela, ok? Perfeito. Esse link eu já vou aproveitar aqui, deixa eu ver se eu já consigo compartilhar. Depois eu compartilho com vocês esse link, jogo ali para vocês na plataforma. Então é importante entender que, para existir um centro de atenção psicossocial, os CAPs, precisa ter profissionais que vão cobrir ali o trabalho substitutivo. Eles não vão mais trabalhar dentro de manicômios e agora vão trabalhar dentro de um lugar de psiquiatria aberta. Tá? Então você tem ali a doença mental com atendimento aberto, as pessoas podem entrar, tem um horário de funcionamento, mas é de livre acesso.
A ideia do CAPS é para ser de portas abertas, salvo o caso onde tem pessoas com muita crise. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. O que você não viu, Delília? Tá dando para ver aí agora? Não. Já... Não dá para ver ainda? Vou compartilhar e compartilhar minha tela outra vez. É para ver aonde? É para ver aqui ou é para ver... Para ver aqui, né? Sim, na tela dos seus... O que elas estão... Aqui. Todo mundo vendo agora? Agora sim. Agora vi. Seguindo, então. Muito bem. Então, tem que ter o quê? Profissionais que trabalham nesses CAPs, tá? E que vão trabalhar na proposta do serviço de forma integral. Então, primeiro, o que é modalidade interdisciplinar multiprofissional? Quando você tem uma relação entre os profissionais de diferentes categorias que eles vão trabalhar junto, tá? Eles vão fazer intervenções técnicas e teóricas, beleza? O CAPS, eu vou sempre ficar voltando aqui nesse PowerPoint aqui, ó, tá? Porque a gente vai trabalhando, formando conhecimento aqui também. O CAPS tem 3 modalidades. Modalidades. Você tem CAPS 1, tá? Cidades com 15 mil habitantes. CAPS 1 abre em cidade com 15 mil habitantes. Você tem CAPS 2, que vai abrir em cidades com mais de 70 mil habitantes. Você tem o CAPS 3, que abre em cidades com mais de 150 mil habitantes. Certo? O CAPS 1 e o CAPS 2, tá? Vou pegar uma forma aqui. O CAPS 1 e o CAPS 2. Vou pegar uma forma aqui para pegar os dois aqui. O CAPS 1 e o CAPS 2 eles funcionam em horário das 7 da manhã, basicamente eles abrem essa hora, 7 da manhã e costumam fechar às 18. Então eles têm um horário comercial de funcionamento. O CAPS 3, que tem em cidades com mais de 150 mil habitantes, ele funciona 24 horas com leitos, tá? Que atendem às crises. Geralmente 8, 9, máximo 10 leitos, tá? Beleza? E ele também tem a modalidade, quando você pega o CAPS 1, 2 e 3 ali, do 2 para frente tem a modalidade CAPS álcool e drogas, que tem 2 e 3, tá? E também os CAPS infantil, CAPS I, tá? Então esse aqui, álcool e drogas, para dar atendimento específico, e o CAPS infantil, para dar atendimento na idade até 17 anos. Ficou claro, galera? As modalidades dos CAPs? Aí, voltando em quem trabalha no CAPS. Então, a gente teve a Lei 10.216, como eu já falei, né? Dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial de saúde mental, ou seja, instituiu reforma psiquiátrica no Brasil. Entrou no CAPS,
O CAPES, ele é baseado na portaria 336 de 2002, e essa portaria definiu e estabeleceu as diretrizes para o funcionamento, tá? É apoio jurídico, e vai dizer quem trabalha, como que funciona os CAPES 1, 2, 3, CAPES infantil e CAPES AD, surgindo assim uma ideia horizontalizada de gestão. Quando eu falo gestão horizontal, quero saber se todo mundo entende do que eu estou falando. Gestão horizontalizada. Todo mundo entende o que eu estou falando? Não. Alguém entende? Alguém se arrisca? Primeira coisa, o que é a gestão clássica? A gestão clássica é a gestão vertical. O que é vertical? Vertical é algo assim, em pé, que vem ordem de cima para baixo, certo? Está em pé. Ordem de cima para baixo. Você tem um gestor, ele manda em todo mundo. O que ele fala aqui, todo mundo que está lá embaixo tem que obedecer. Beleza? E o que é gestão horizontal? Horizontal é uma linha reta. Certo? Onde, embora você tenha cargos e profissões diferentes, essas pessoas não têm essa hierarquia de obedecer de cima para baixo. Você tem uma decisão conjunta entre todos os profissionais numa mesma linha. O CAPES trabalha com gestão horizontalizada, onde você tem a figura de um gestor que não é centralizador, ele distribui as tarefas, tá? Dando poder de decisão e autonomia para cada profissional dentro da sua modalidade, fazendo com que eles trabalhem juntos. As passagens de plantão dentro de um CAPES, elas funcionam dessa forma, tá? Exatamente. A Rafael colocou a mesma ideia que eu disse aqui, certo? Então, gestão vertical, ela é hierárquica, e a gestão horizontal, cada funcionário tem mais autonomia, embora haja uma figura de um gestor que tenha ali uma responsabilidade maior sobre todos, mas todo mundo tem uma autonomia dentro da sua especialidade de serviço. Ficou claro? Então, o CAPES funciona horizontal, ele não é uma gestão vertical, tá? Dentro dessa lógica de gestão horizontal, nós temos os profissionais que trabalham no CAPES. Então, um dos profissionais que trabalha no CAPES é a figura do psiquiatra. Tá? O psiquiatra é um indivíduo que ele vai atender a demanda de doença mental e vai ter o poder de medicalizar, de instituir a terapia medicamentosa. Beleza? Então, ele tem a prescrição, tá? Prescreve medicamentos. Certo? Qual outro profissional que está envolvido no processo de trabalho de forma horizontalizada? Todos estão horizontalizados e o outro é o psicólogo. Tá? O psicólogo ouve o indivíduo na sua crítica, na sua ansiedade, ouve no seu sofrimento psíquico e vai conduzir o indivíduo nessa escuta qualificada, dando para o indivíduo cada vez mais retorno dele mesmo. Quem vai poder falar melhor da profissão para vocês é a própria Carla, tá? Então, o psicólogo ele tem um trabalho conjunto com a equipe muito importante também na manutenção do paciente, tanto psiquiatra como psicólogo. Que mais? Outro profissional, a enfermagem e sua equipe. Você tem o enfermeiro que acolhe, que prescreve o cuidado, que avalia o cuidado, e você tem os técnicos que vão executar esse cuidado dentro das prescrições, tá? Maior função da equipe de enfermagem é a manutenção do relacionamento interpessoal terapêutico. Eu vou colocar isso no chat de vocês, tá? Enfermagem, o papel de manter o relacionamento interpessoal terapêutico.
Pega esse nome, relacionamento interpessoal. A enfermagem tem a função de formar vínculo com o paciente, tanto quanto o psicólogo tem, tanto como o psiquiatra tem. Fazer formação de vínculo. Trabalhar de forma horizontalizada implica também em colocar o paciente como coadjuvante ou como corresponsável pelo seu próprio cuidado. É lógico que os pacientes mais desorganizados no início não conseguem ter essa noção, mas com o tempo a gente vai fazendo essas transferências, tá bom? A gente vai entender muito como funciona isso ainda nessa aula. Estamos falando do quê? De reforma psiquiátrica e de como a reforma psiquiátrica trabalha. Ontem vocês viram como era a enfermagem e o papel dela naquele modelo de manter o indivíduo no manicômio. Olha a diferença. Ah? Assistente social vai fazer um meio-campo entre a sociedade que está lá fora e o indivíduo que está precisando ali de recursos, de contatos, para poder resolver a sua vida enquanto está participando de um tratamento. Tá? Assistente social não é menos importante do que qualquer outro profissional. Terapia ocupacional, como eu disse no início, vai ser responsável por trazer o indivíduo a externalizar ali as suas nuances, os seus pensamentos, os seus sofrimentos, colocando ali a expressão do que o indivíduo não consegue, às vezes, muitas vezes, traduzir ou expressar em fala. E também vai trazendo ali destreza, vai aumentando e melhorando ali a concentração, vai fazendo com que a pessoa consiga também ir se reinserindo num contexto social mais laboral. Tá? Muito bem. Farmacêutico vai ser responsável por separar, distribuir medicação, vai ser responsável por armazenar, vai ser responsável por orientar os pacientes contra as medicações. Tá? Olha só o tamanho da equipe. Educador físico, em alguns casos, também atua no CAPS, só que são locais onde você tem CAPS com maior estrutura. Tá? CAPS com infraestrutura pequena em cidades pequenas não costuma ter, depende muito da política local da cidade, mas tem alguns lugares que comporta. Fonoaudiólogo, muito comum aí nos CAPs infantil, tá? Porque os indivíduos eles têm aquela dificuldade de fala ali, as crianças, então é muito trabalhado isso. Não é também, é igual o profissional de educação física, não é um profissional que é obrigatório na equipe, acaba sendo um plus, mas em alguns serviços de algumas cidades aí acaba sendo encontrado. O nutricionista, não menos importante, né? Tanto na fase infantil como na fase adulta. Muitas vezes ganhar e perder peso implica em mudar doses medicamentosas, então é importante você ter esse equilíbrio. O redutor de danos, que era uma profissão mais comum do CAPS, álcool e drogas, né? Diminui para somar, ou seja, quanto menos é mais. Reduzir os danos, reduzir o uso progressivo da droga para os indivíduos que não conseguem atingir a abstinência, muitas vezes é benéfico, é ganho, tá? E esse tipo de profissional hoje tem ali suas dificuldades de encontrar espaço, mas em alguns lugares ali mínimos ainda trabalha com essa política. A gente vai falar sobre isso quando for falar sobre drogas, muito provavelmente amanhã, que hoje acaba não dando tempo. Mas esse profissional, redução de danos, vocês já ouviram falar desse termo? Não? Nunca ouviram falar ou já ouviram? Nunca ouviu? Alguém já ouviu falar do redutor de danos? Não, o redutor de danos não é danos mental, é dano de quem usa droga mesmo. O indivíduo que usa a droga de uma maneira problemática, usa demais, e aí ele reduz o uso porque não consegue atingir a abstinência, porque não consegue largar. É um conceito, gente, ó, redução de danos. Vou colocar aqui, ó, redução de danos. É um conceito que foi um pouco estigmatizado, foi criado alguns preconceitos em volta dele, mas redução de danos é um conceito bastante relacionado com sanitarismo e epidemia, tá?
Reduzir danos é quando você... Deixa eu só corrigir aqui, epidemiologia. Reduzir danos é quando você quer reduzir impacto do problema. Tá? Por exemplo, você tem um indivíduo que usa cocaína de uma forma problemática ao longo do dia, usa 3, 4, 5 vezes ao dia e não consegue atingir a abstinência. O que é reduzir danos? Reduzir danos é tentar colocar ele com algum medicamento substitutivo ou considerar que ele possa, tá? Eu não estou falando que é liberar e falar para ele vai lá e usa, não. É considerar que ele, por si só, ele acaba usando. Só que se ele usar menos, é ganho, tá? É melhor usar menos do que ficar usando de forma compulsiva e não conseguir chegar na abstinência de jeito nenhum. Quando ele fica na abstinência, entra em rebote. E aí, no rebote, num uso depois de recaída, acaba usando 3, 4 vezes mais e acaba entrando em overdose. Então, redução de danos trabalha com essa lógica, tá? Tentar reduzir os danos aí que a droga causa no indivíduo, às vezes de maneira progressiva, para aqueles indivíduos que não conseguem atingir a abstinência. Isso em dados, tá? Para vocês terem uma ideia, isso dá mais ou menos aí 72 a 75% das pessoas que tentam parar com o uso de drogas não conseguem, tá? Muito bem. Depois a gente fala melhor sobre. E aí vem o papel final da enfermagem na equipe. Deu para entender a equipe toda? Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar de algum serviço profissional específico? Que agora a gente vai falar do papel da enfermagem em si. Dúvida, pergunta, angústia? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Já foram em algum CAPS? Alguém já foi? Ou conhece algum CAPS? Mora perto de um? Eu moro perto, professor, mas eu nunca fui. Mora perto. Nunca viu? Nunca viu? Ouro Verde. Tô só vendo o chat aqui, galera. Nunca foi. E além de CAPS, residência terapêutica, alguém mora perto ou já ouviu falar? Beleza. Muito bem, ó. Para vocês verem que é um serviço, são serviços, é uma rede, tá? Tudo isso que eu falei, ó, todos os serviços vindos da Lei 10.216/2001 formam a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Tá? Então tá aí anotado no chat de vocês. Ó. Todos os serviços advindos da Lei 10.216 formam a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que tem tudo isso disponível. Você tem a residência terapêutica, o serviço de volta para casa, que tem uma base de assistência social forte. Você tem os centros de convivência, você tem os CAPs, tá? Em Campinas, particularmente aqui em Campinas, nós temos também o núcleo de oficina de trabalho, que atua ali no Cândido Ferreira, chamado de NOT, Núcleo de Oficina de Trabalho. Faz parte da RAPS de Campinas, o NOT, tá? É um local onde os indivíduos melhor inseridos no contexto social adquirem um emprego e eles começam a trabalhar, obtendo renda para si, tá? É bem interessante. É um modo muito bom de reinserir essa pessoa na sociedade. Não tem melhor modo, na verdade, de reinserir alguém na sociedade, a não ser dar um trabalho para essa pessoa, juntamente com um lugar para morar, que seja algo que coloque ela a viver de uma forma digna. Tá? Então, a RAPS ela é ampliada, ela forma essa gestão toda horizontal que vocês viram, e muita gente não sabe.
é uma coisa que acontece desde 2001, a gente já está em 2020, e muita gente não sabe. Às vezes mora do lado de um CAPS e tem vários preconceitos, vários tabus, várias ideias ainda que os manicômios ainda prendem pessoas e deixam as pessoas presas lá até o final da vida. Tem gente que ainda acha que o Cândido Ferreira interna as pessoas lá e a pessoa fica presa pro resto da vida, pra vocês terem uma ideia. O Cândido Ferreira desativou seus leitos entre 2014 e 2015, tá? E eram mínimos os leitos nesse período, não eram leitos permanentes mais, eram leitos de crise, para atenção à crise. Os leitos permanentes do Cândido Ferreira, eles estão desativados, se eu não me engano, desde 2008, 2009 ali. Salvo engano meu aqui. Tá? Sabiam de tudo isso? O maior impacto em 2001, gente, o maior impacto em 2001 foi quando você tem ali a desativação com a lei 10.216, desativar, né, os serviços de manicômios ali, os asilos, os manicômios, tá? Então, esse foi o maior impacto. Mas para poder fazer isso, teve que ter o quê? Teve que ter toda essa rede substitutiva. Sem ela, não daria para fazer o serviço. Tá? Não daria para soltar, não daria para liberar, não daria para abrir os manicômios. Deu para entender a importância? E agora vocês vão ver assim como é importante o papel da enfermagem nesse contexto, tá? Trabalhar com saúde mental é algo que precisa ter perfil, igual eu com a Carla estava falando ontem para vocês. E você só descobre indo lá. Às vezes você tem preconceito. Você fala assim, nunca trabalharia com isso, pelo amor de Deus, mas você nem foi. Agora, quem já foi, tudo bem, já foi, teve lá sua experiência lá tal. Ou quem às vezes tem algum caso na família muito próximo que tem que conviver, que sente dificuldade, sabe como que é. Mas quem não viveu uma experiência mínima acerca disso, não pode, muitas vezes, né, dar uma opinião concreta. Então acaba sendo mais preconceito mesmo, a gente sabe disso. A Luana falou que participou de um grupo. Sim, geralmente a gente acaba gostando no primeiro contato, quando tem as discussões, né, entende como que é. As pessoas trazem ali suas vivências. E você acaba vendo que, assim, todo mundo está sujeito a ter uma patologia eventualmente, tá? Não é algo que isenta ninguém, não. Basta você ter uma grande perda que você não saiba lidar, basta você estar vivendo numa situação inusitada na sua vida, da qual você nunca passou e que te pega de surpresa ali, te coloca num estado de consciência alterado. Basta você usar alguma substância mais forte, da qual teu organismo não suporta. Basta você ter uma alteração fisiológica que seja um pouco mais complexa e ter um desarranjo psíquico. Tá? Então é algo que está atrelado, sim, à saúde como um todo e a gente não pode ignorar. Quanto menos preconceito a gente tiver, mais conhecimento nós adquirimos acerca desse assunto, melhor a gente consegue compreender e conviver. Muito bem, galera, entrando aí então. Tem mais perguntas? Querem falar mais alguma coisa, mais algum comentário? A gente vai entrar numa parte agora de uma teoria de relacionamento interpessoal. Não? Tranquilo? Ok. O que é importante nesse funcionamento do atendimento ao cliente de saúde mental, tá? É importante vínculo e referência, tá? Você se tornar referência de alguém, tá? Então, os profissionais de saúde mental buscam se vincular ao paciente e se tornarem referências
para o mesmo, tá? É isso que a gente acaba procurando dentro do tipo de tratamento ofertado. O que é ser referência de alguém? Quando você fala assim, tem um ponto de referência, alguém pergunta onde é que fica um determinado lugar, e você pergunta assim, tem um ponto de referência? Ou seja, é um norte, é uma orientação, tá? Ser referência de alguém significa que essa pessoa, quando ela precisar de uma orientação, precisar, às vezes, que seja desabafar, ser acolhida, trocar uma ideia, decidir alguma coisa, ela vai procurar você. E é uma função de extrema responsabilidade, que você vai ter acesso às informações da vida da pessoa. Como profissional, já é algo que implica, de forma ética, a origem do seu trabalho. Todo profissional de saúde tem acesso a informações de pacientes de forma privilegiada. Quando eu digo privilégio, não estou dizendo que é algo bom, estou dizendo que é um direito privado, só. Tá? Olha a palavra prive, de privado, légio, de lei. Tá? Então, você tem ali acesso a informações importantes. Quando você é referência de alguém, então, você tem acesso a muito da vida da pessoa. E isso implica numa responsabilidade muito grande da sua parte. Você vai precisar guardar sigilo, você vai precisar conduzir essa pessoa da melhor maneira. E eu não estou dizendo na vida, estou dizendo enquanto formato terapêutico profissional cliente. Tá? Muitas vezes esse relacionamento, inclusive, ele é abalado porque há confusão. Casos de amizade ou casos ali que não deveriam acontecer dentro do relacionamento, acabam, infelizmente, acontecendo. Aí você deve se perguntar, quem está mais desequilibrado, o paciente ou o profissional? Então, é importante manter, sim, o vínculo terapêutico, mas muita ética quanto às proximidades, tá? Muito bem. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de pensar o formato de vínculo terapêutico. Mas como é que se faz isso? Tem alguns formatos teóricos, tá? A enfermagem, ela estuda relacionamento terapêutico dentro de teorias que são, de certa forma, um pouco mais de outros tempos, mas que se aplicam até os dias de hoje muito bem dentro da saúde mental, tá? Então, vamos pegar aqui. Papel da enfermagem na equipe. Tá? Então, o papel da enfermagem na equipe, a teoria das relações interpessoais em enfermagem. A autora Hildegard Peplau, de 1952. A Hildegard Peplau trabalhava com relacionamento terapêutico em psiquiatria, em enfermagem psiquiátrica. Tá? Então, ela deixa para nós esse legado do relacionamento interpessoal. Outro autor, se você quiser comparar e ler, além de Hildegard Peplau, você também pode Joyce Travelby, que traz também relações interpessoais como teoria dentro da enfermagem. Vale a pena também para complementar seu aprendizado. A Joyce Travelby é de um tempo um pouco mais recente, certo? Mas voltando aqui, como é que funciona o relacionamento interpessoal? A primeira fase do relacionamento interpessoal, ela vai passar pela orientação do paciente. São 4 fases, tá? Então, o primeiro ciclo é a orientação. Então, o que é legal você fazer aí no seu caderno ou no seu PowerPoint? Você que gosta de anotar as coisas? Quem está só assistindo, beleza? Tudo bem? Não tem problema? Mas você vai colocar assim, ó, faz um acróstico, tá? I, E, R. Estão vendo aqui, ó? O e R. Beleza? São 4 fases do relacionamento interpessoal. Primeira fase, tá? Letra O. O que a gente vai tratar? Orientação. Segundo Hildegard Peplau, é o momento onde tanto o profissional como o paciente que chega numa instituição estão desorientados quanto ao que vai acontecer.
O profissional não tem uma orientação clara a respeito do paciente que chega ali para internação ou chega para usufruir do serviço, porque ela não sabe muitas vezes o paradeiro, ela precisa fazer o quê? Colher informações. Então, o que vai ser feito? Exame físico. O enfermeiro faz o exame físico. Serve para o técnico também, muitas vezes, para poder se orientar e adquirir dados? Claro, porque ele vai precisar o quê? Colher informações de conversa, verbalizar, entrevistar, vai precisar colher informações de prontuário, tá? Então, você vai se orientar acerca do paciente. E o paciente? E o cliente que chega ali? Ele está orientado? Ele conhece você? Não. Então, a primeira coisa para orientá-lo é se apresentar. Segunda coisa, apresentar o lugar. Terceira coisa, você vai apresentar o que vai ser ofertado para ele como serviço. Ele precisa saber o que ele está fazendo ali, o que vai colocar ele num tratamento que vai fazer diferença na vida dele. Então, essa primeira fase do relacionamento pessoal é a orientação. Eles vão se orientar. Eles estão se conhecendo de uma maneira inicial, superficial e orientadora. Tá? Então, essa é a primeira fase. Relacionamento interpessoal, as pessoas precisam se orientar, tanto o profissional quanto o paciente. Ficou claro essa primeira fase antes da gente continuar? Perguntas sobre isso? Muito bem. Nenhuma dúvida? Beleza. Sem dúvidas, passando a fase de orientação, você vai para a próxima fase, que é de identificação, tá? Então, aqui, segunda fase, identificação. Orientou, vem a identificação. Identificar o quê? Identificar as necessidades do indivíduo, ver se você tem uma identidade ali com o problema dele. O indivíduo vai ver se identifica com o tratamento que o serviço oferta. Tá? Vai identificar as problemáticas do indivíduo através de entrevistas, vai identificar problemas ali com familiares, vai identificar problemas possíveis advindos de outros serviços, vai identificar o indivíduo como alguém que está ali já com informações e orientações. Passou a fase de orientação, vem a identificação. Tá? O indivíduo passa a ter o quê? Passa a ter um nome, passa a conhecer o lugar do qual ele está ali inserido, passa a começar a formar vínculo, tá? Passa a ver se ele tem identidade com você e você identidade com ele para que ambos possam ter ali um convívio terapêutico. Ficou claro? Então vem essa segunda fase de identificação. Olha o papel da enfermagem que amplo. Você tem que orientar o indivíduo e trazer identidade para ele acerca do local que ele vai ser tratado. Tá bom? Perguntas quanto a isso? Não? Muito bem. Sem perguntas? Ok, seguindo. Aí vem a terceira, a explanação, tá? Terceira fase, explanação. Olha o nome, explanação, tá? Ex, para fora. Depois que eu orientei o indivíduo que ele está orientado e eu estou orientado, eu me orientei quanto à necessidade dele e ele está orientado quanto ao serviço que ele vai ter. Depois que ele está identificado e pegou o vínculo, vem a fase de explanar o caso. Explanar o caso significa ampliar e buscar contatos do lado de fora. Traz a família ou os paradeiros do indivíduo para o tratamento. Muitas vezes, o indivíduo que tem algum problema mais grave, como delírios, alucinações, tá? Ele vai trazer para vocês uma distorção da realidade, na qual não faz muito sentido, ou da qual pode estar mesclando ou escondendo alguns sinais e sintomas importantes dele. Explanar o caso
trazer assistência social para próximo nesse momento, buscar informações do lado de fora, tentar trazer a família para o tratamento como coadjuvante, porque, afinal de contas, o problema não é só psíquico individual, o problema muitas vezes é psicossocial. Às vezes o indivíduo tem tantos problemas sociais em torno dele que a doença psiquiátrica dele apresentada é só a cereja do bolo. Você tem indivíduos ali que o pior do indivíduo não é a doença, o pior do indivíduo é o histórico. Vocês vão lidar muito com isso no CAPS. O pior do indivíduo é a vulnerabilidade social que está em torno dele, a situação financeira, a situação em que vive. Tá? A doença social, a doença psíquica do indivíduo é só um detalhe ali. E quando você começa a explanar o caso, começa a ver os contatos lá fora, você começa a entender o porquê o indivíduo tem o que tem de problema, por que ele se comporta como se comporta. Entende? Então, explanar faz muito parte do nosso relacionamento interpessoal terapêutico para poder compreender de forma ampla as relações que o indivíduo tem para fora do tratamento, para que você possa ter ali um melhor convívio, um melhor vínculo com ele dentro do relacionamento terapêutico. Quando você consegue fazer orientação bem feita, identificação bem feita e uma explanação bem ampla, você já conseguiu preencher muita informação. Isso vai levando dias. O relacionamento interpessoal ele não se dá numa etapa única, num dia só. Muitas vezes ele demora, ele é um processo. Salvo o caso onde o paciente vem ali com algum problema um pouco minimizado, que nenhum problema é tão pequeno que não cause dor, tá? Porque se o paciente procurou um serviço desse, é porque a dor está presente, eu digo a dor mental, a dor psíquica, o sofrimento, tá? Salvo casos assim, onde o paciente é muito esclarecido e te passa, na maioria das vezes, para chegar numa explanação mais ampla, num algo que te traz melhores informações, vai levando dias, e muitas vezes até anos. É um processo todo. E quando você vai vendo a melhora do paciente, dia após dia, o ideal é que ele se distancie de você. O relacionamento interpessoal terapêutico, ele não visa a dependência do indivíduo do profissional. O relacionamento interpessoal terapêutico, ele visa o subsídio que o profissional dá para que o indivíduo se torne cada vez mais autônomo e independente. A visão não é inserir ele na sociedade, a ideia não é colocar ele de volta no meio social, se possível conseguir um trabalho, se possível conseguir uma reinserção na sua casa, ou até mesmo conseguir um local para o indivíduo viver, e isso é um progresso muitas vezes de até anos. Essa não é a visão final? Então, não se deve promover a ideia de dependência do indivíduo do serviço e do profissional. E sim, procurar trazer para ele a ideia de que ele vai precisar voltar para a sociedade. E isso pode demorar um tempo, vai ser no tempo dele, mas essa é a visão final. Tá? Então, quando você consegue uma boa explanação, bons contatos com o lado de fora, você consegue fazer essa ponte para esse indivíduo, até chegar na fase final, que é quando a gente chama de resolução. A resolução é quando o paciente já não precisa estar tão dependente do serviço qual ele frequenta. E então ele vai tomando distanciamento da sua referência e passa a ter mais autonomia. Esse é o final do relacionamento terapêutico, a finalidade dele, o objetivo final dele. Nunca o contrário, nunca deixar o paciente cativo, dependente de você, dependente do serviço. Não é essa a ideia. A ideia é tornar o indivíduo cada vez mais autônomo e reinserido no contexto social. Então, essa é a parte final do relacionamento interpessoal terapêutico, segundo a teoria da Hildegard Peplau, que mesmo sendo de uma época onde existiam manicômios e tudo mais, é de uma origem norte-americana, mas ela serve até hoje e se encaixa muito bem dentro do nosso contexto. Tá bom? Muito bem. Entendeu essas fases, essas 4 fases? É isso que a gente faz como profissionais de enfermagem dentro do CAPS. Esse é o nosso papel, além, é claro, de todo o conjunto técnico, todos os procedimentos que nós aprendemos a fazer, nós temos que saber levar, conduzir e ter um bom processo de relacionamento interpessoal terapêutico. Ficou claro, gente?
Dúvida, pergunta? Enquanto isso, eu vou até pegar aqui para vocês. Um vídeo. CAPES 1, outro olhar. Tá. CAPES, um outro olhar, gente, ó. Tem a parte 1, parte 2, parte 3. Eu recomendo que vocês assistam. Parte 4. Eu recomendo que vocês assistam os 4. Certo? Entra no YouTube, procura CAPES, um outro olhar. Vou colocar aí. Tá? Terminou agora essa aula. Sua missão. Ver esse vídeo aqui. Inclusive, pode ver agora, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Vai fazer muito sentido agora que eu terminei a aula. Você vai entender como que é o processo do CAPES. Vai fazer aí uma congruência, um paralelo aí. E amanhã a gente dá continuidade. Beleza? Ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse final? Agora, nesse momento, eu vou parar de gravar. Vou abrir perguntas para vocês. Então, deixando aí esse final, parando de gravar. Fechando aqui a gravação para abrir para questões.